700 milhões de reais. Um jato particular. Mansões em Goiânia e no litoral do Rio. E, segundo ela mesma, uma única marca de cosméticos faturando 1,3 bilhão de reais por ano. Agora eu te pergunto, vender produto de beleza explica tudo isso? What? A Polícia Federal parece achar que talvez não, porque neste exato momento, Virgínia Fonseca está sendo investigada por movimentações financeiras suspeitas. E o nome que aparece como precedente direto desse tipo de investigação é o de Deolane Bezerra, que já foi presa. Eu vou te mostrar com fonte oficial exatamente o que está sendo apurado, os valores que não fecham a conta e por que esse caso pode ser só o começo de uma bola de neve bem maior. Mas atenção, nada disso é condenação ainda. Eu vou separar bem o que é fato do que é suspeita. E no final, você decide o que acha. Se inscreve no canal, porque essa história tem muita camada. Vamos nessa! Antes de entender a investigação, você precisa entender o tamanho da máquina de dinheiro que estamos falando. Virgínia começou no YouTube, em 2016, dando dicas de beleza para os seguidores. Hoje, ela soma mais de 56 milhões de seguidores só numa rede social. E, em 2021, lançou a WePink, sua marca de cosméticos. Os números de crescimento da empresa, segundo a própria Virgínia já declarou publicamente, impressionam. No primeiro mês, 10 milhões de reais faturados. Em 2022, 168 milhões de reais. Em depoimento à CPI das Bets, ela revelou que, em 2024, esse número disparou para 750 milhões de reais. E, mais recentemente, em entrevista ao portal Léo Dias, ela afirmou que o faturamento de 2025 já bateu 1,3 bilhão de reais, com mais de 250 quiosques físicos espalhados pelo país. Some a isso outros negócios. A Talismã Digital, agência de marketing digital que ela mantém com o ex-marido Zé Felipe, a WePink Suplementos, a marca infantil Maria's Baby, contratos publicitários milionários e até um contrato pontual recente como repórter na Globo, durante a Copa do Mundo de 2026. O resultado dessa engenharia financeira toda, estimativas de diferentes veículos, como Caras e Folha de São Paulo, calculam o patrimônio pessoal de Virgínia entre 400 milhões de reais e 700 milhões de reais, um valor que, segundo a Folha, supera até o de celebridades internacionais, como Victoria Beckham, no ranking de fortunas de influenciadores. Até aqui, parece simplesmente um case de sucesso do empreendedorismo digital brasileiro. O problema é que parte desse dinheiro virou alvo direto de investigação. Para entender a investigação atual, a gente precisa voltar para maio de 2025, quando Virgínia foi convocada para depor na CPI das Bets, no Senado. O motivo: contratos publicitários firmados com casas de apostas online. Segundo o relatório da CPI, ela teria assinado acordos em que recebia um percentual sobre as perdas dos próprios seguidores, que apostassem através do link divulgado por ela, uma prática que a relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, chamou diretamente de cachê da desgraça alheia. Em junho de 2025, a senadora apresentou o relatório final pedindo o indiciamento de 16 pessoas, entre elas Virgínia Fonseca, por publicidade enganosa e estelionato. A defesa de Virgínia reagiu na hora, dizendo ter recebido o pedido com surpresa e espanto, e afirmando que ela agiu licitamente na divulgação das apostas. 2 dias depois, em votação apertada 4-3, os senadores rejeitaram o relatório final, e nenhuma das 16 pessoas foi formalmente indiciada pela comissão. Só que a história não parou aí, porque a relatora foi clara. O relatório seria enviado mesmo assim para outras autoridades, entre elas a própria Polícia Federal. E foi exatamente esse material que, segundo a revista Piauí, voltou a circular agora, um ano depois, dando origem à nova fase da investigação. Em junho de 2026, a revista Piauí publicou uma reportagem revelando que a Polícia Federal está investigando movimentações financeiras de empresas ligadas à Virgínia, a partir de relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
E os números levantam, no mínimo, perguntas interessantes. O primeiro alvo é a Talismã Digital, a empresa de marketing digital que Virgínia mantém com Zé Felipe. Entre março e setembro de 2024, a empresa recebeu cerca de 22 milhões de reais, a maior parte, 17,7 milhões de reais, transferidos via Pix por uma única empresa, a AMP Pay Marketing e Negócios. Aqui está o detalhe que chamou a atenção do próprio banco, que reportou a movimentação. A AMP Pay está enquadrada no Simples Nacional, regime tributário que existe justamente para empresas pequenas, com faturamento de até 4,8 milhões de reais por ano. Como uma empresa desse porte conseguiu transferir 17,7 milhões de reais de uma vez só? E mais. Segundo a apuração, essa empresa estaria registrada num box comercial simples, no centro de Itajaí, interior de Santa Catarina. Não exatamente o perfil que se espera de quem movimenta esse tipo de valor. O segundo alvo é a WePink, tanto a linha de cosméticos quanto a de suplementos. Um relatório enviado ao COAF identificou 43,6 milhões de reais em créditos e 43,5 milhões de reais em débitos só entre janeiro e março de 2025, ou seja, praticamente o mesmo valor entrando e saindo, quase como se o dinheiro estivesse só passando pela empresa, não sendo de fato investido nela. Esse padrão é justamente um dos sinais clássicos que investigadores de lavagem de dinheiro costumam monitorar. Em nota à Record, a defesa de Virgínia foi direta. Afirmou que não existe qualquer irregularidade nas operações, que movimentação atípica não significa, por si só, crime, e negou qualquer vínculo da WePink com pessoas ou empresas ligadas a organizações criminosas, garantindo que a empresa tem estrutura própria, governança, auditoria independente e atuação totalmente regular. E aqui eu preciso ser direto com você. Nada disso, até agora, é uma acusação formal. É uma apuração em andamento. A Polícia Federal está checando se existe crime, não decidiu que existe. Mas tem um nome que ronda essa história como um alerta e tanto. Porque Virgínia não é a primeira influenciadora investigada nesse universo de apostas e movimentação financeira suspeita. Deolane Bezerra, que foi citada no mesmo relatório da CPI das Bets, já foi presa em setembro de 2024. Esse é o ponto que aumenta a atenção em torno do caso de Virgínia. Ela e Deolane apareceram lado a lado, no mesmo relatório, pelos mesmos tipos de investigação ligados ao universo das bets. Uma já foi presa. A outra, agora, é alvo de apuração da Polícia Federal. Isso não significa, de forma alguma, que o mesmo vai acontecer com Virgínia. Os casos têm diferenças importantes, e ela ainda não foi indiciada por nada. Mas é o tipo de comparação que qualquer pessoa, ao ler essas notícias lado a lado, naturalmente vai fazer. E é exatamente aqui que eu te devolvo a pergunta do início do vídeo. Vender produto de beleza, mesmo numa escala gigantesca, explica sozinho um patrimônio de 700 milhões de reais, jatos particulares e mansões de 29 milhões de reais? Pode explicar sim, o Brasil tem outros cases de e-commerce e marcas de beleza que cresceram rápido vendendo pela internet. A própria Virgínia já demonstrou, com dados públicos, que a WePink realmente fatura valores altíssimos. Mas é justamente esse tipo de caso, onde o sucesso é real, mas gigantesco e muito rápido, que naturalmente atrai esse tipo de escrutínio financeiro. Não é a primeira vez, e provavelmente não vai ser a última, que uma fortuna construída na velocidade das redes sociais brasileiras vira alvo de COAF e Polícia Federal. Por enquanto, o que existe é uma investigação em andamento, sem indiciamento, sem condenação, e uma defesa que nega veementemente qualquer irregularidade. A Polícia Federal segue analisando os relatórios, e o caso, segundo a própria reportagem da Piauí, ainda pode render novos capítulos. Mas a pergunta que esse caso levanta vai muito além de Virgínia. Até onde vai a linha entre sucesso meteórico nas redes e dinheiro que não consegue se explicar sozinho? E você? O que acha? Olhando para esses números, você acredita que é tudo resultado legítimo do trabalho dela com a WePink? Ou acha que tem alguma coisa que não fecha nessa conta? Comenta aqui embaixo. Quero muito ler sua opinião.
e já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse caso ainda vai render muito mais conteúdo. Até o próximo vídeo!